Este programa tem o patrocínio Luís Firmino Insurance, MCM Clínicas Dentárias. Boa noite, o meu nome é Luciano Nunes. E o meu é Angélica Pinto. Bem-vindos ao Luso-Americano Magazine. Esta será mais uma edição deste magazine que irá para o ar aqui todos os sábados a partir das 18 horas. Aqui terá acesso a toda a informação pertinente para as nossas comunidades, a nossa gente, a atualidade. Tudo concebido especialmente para si. A partir deste momento pode seguir a nossa transmissão em direto nas múltiplas plataformas sociais, quer da WNN, quer do Luso-Americano, como o YouTube, o Facebook e o Instagram. Na quarta-feira foi oficialmente inaugurado o estúdio da WNN Luso-Americano TV, um evento que assinala mais um passo no nosso propósito de conectar você aí em casa com o mundo, porque afinal esse mundo é feito de histórias, encontros e múltiplas vozes. Toda a cidade tem sua alma. Newark tem muitas. Cada rua, uma história. Cada rosto, um mundo inteiro. Aqui, Portugal, Brasil e toda a alma latina não são apenas nomes no mapa. São memórias vivas, são sabores e saberes que abraçam, são vozes que ecoam nas esquinas e se renovam nas novas gerações. Newark é um lugar de encontros, de quem chegou ontem e de quem está aqui há gerações. E é aqui neste coração vibrante que nasce a WNN Luso-Americano TV. Uma maneira nova de contar histórias, uma vida que vamos seguir e que vai resultar para todos. De unir culturas. De informar con alegría, con verdad, con alma. Porque comunicar no es apenas transmitir. É se conectar. E ninguém está mais preparado para isso do que a WNN Luso-Americano TV. Feito de muitas vozes. Unidos por uma só verdade. A de contar o que realmente importa. Mais de uma centena de pessoas marcaram presença no evento, que assinalou um importante passo na nossa jornada de levar até si toda a informação dia após dia. Num mundo cada vez mais global, é importante interligar as pontes que marcam a nossa cultura e tradição e assim dar voz a múltiplas vozes que formam o mosaico da nossa própria história. Como foi referida na apresentação, o WNN Luso-Americano TV é mais um grande passo nessa missão, que tem um propósito comum de informar com rigor e determinação, sem demagogia e com toda a objetividade. Nós, como portugueses, temos que contar a nossa história, a grande história da nossa comunidade, a grande história de o que é que nós fizemos aqui para esta comunidade. E acho que isto é mais uma coisa
que o Ricky está aqui a criar, que vai ainda melhor contar a grande história da nossa comunidade portuguesa e a nossa comunidade aqui no East Ward. E dou muitas graças a Deus, pá, por ter colegas com quem trabalho, com quem lido diariamente. E com vocês todos, que nos conhecemos já há muitos anos, e que eu devia de ser capaz, com estas novas tecnologias que temos, de carregar um botão agora e repetir o que o Ricky disse, porque é o que eu irei dizer. No entanto, quero deixar aqui uma mensagem que é: vivam com alegria e saúde. E uma feliz Páscoa para vocês todos. We can do that. We can keep in touch with one another without being in touch with one another. Nothing is more important than that. And I appreciate the fact that the Matinho family carried on from your father-in-law, who started this great newspaper, and it's going to continue on. But a Luso-Americano TV é um projeto audiovisual que desenvolve, leva mais longe o projeto do quase centenário do Jornal Luso-Americano e eleva a uma nova dimensão, adaptando a ideia a um meio de comunicação social que o grande público aderiu. A TV faz parte do conceito do Luso-Americano de chegar perto das comunidades e de Portugal e por isso deseja os maiores sucessos. O momento é de agradecimento pela oportunidade de continuar esta grande jornada. Para o luso-americano, um dos mais emblemáticos símbolos da nossa identidade nos Estados Unidos e no mundo, este é mais um passo numa missão que, 97 anos depois da sua fundação, continua presente, viva e forte. Eu e os meus colegas estamos extremamente gratos pela vossa presença aqui na inauguração do Jornal Luso-Americano TV e do World News Network, na cidade de Newark, na passada quarta-feira. A vossa presença e todos os desejos expressados foram, serão e apreciados por muito tempo. Uma feliz Páscoa e um sincero obrigado. Boa noite, o meu nome é Luciana Antunes. E o meu é Angélica Pinto. Bem-vindos ao Luso-Americano Magazine. A partir deste momento pode seguir a nossa transmissão em direto nas múltiplas plataformas sociais, quer da WNN, quer do Luso-Americano. Estamos na Páscoa. O Papa Francisco criticou a economia que mata nas meditações que escreveu para serem lidas na sexta-feira na Via Sacra, no Coliseu de Roma, uma vez que não pode estar presente por ainda estar a recuperar de uma infecção respiratória. Nas 14 estações em que se descreve a Paixão de Cristo, o Papa fez reflexões como a que propõe abraçar a economia de Deus que não mata, não descarta, não esmaga, é humilde, fiel à terra. Em cada estação, o Papa escreveu uma oração e rezou para desafiar uma economia que mata ou por aqueles que nas fronteiras sentem que a sua viagem terminou. Noutra oração, o Papa pediu paz para a Igreja. Concede à tua Igreja a paz e a unidade, Senhor Jesus, que carregas as feridas da nossa história. Concedei à vossa Igreja a paz e a unidade, Senhor Jesus, que conheceis a fragilidade do nosso amor.
E como estamos na Páscoa, falamos com o Padre João Carlos, que nos referiu a importância desta quadra como reflexão para a vida. A fé é essencial e para mim neste aspecto em que, vivendo essa fé, reconhecer o que está no fundo, na base destes conflitos, destas dificuldades. E eu vejo que é esta ideia de inveja e esta ideia de ser grande e o melhor. Não importa quem poderá sofrer. E então nós olhamos com fé à vida do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que era o tudo, o Rei dos Reis, o Deus onipotente, que submeteu-se a estas dificuldades, submeteu-se à nossa humanidade até ao suplício da cruz, né? E submeteu-se porquê? Por essa humildade que Ele nos demonstrou. Se houvesse verdadeira humildade até aos altos níveis das governâncias das nações, não havia sofrimento na nossa população, qual seja ele o país, nem entre dificuldades entre países. E é só a fé, é só na fé que podemos ir buscar esse entendimento de humildade sã, saudável, mas uma humildade que o que eu tenho chega e prefiro conviver, como Jesus Cristo nos ensinou, essa entrega total. Não só a fé nos ajuda para superar as dificuldades, mas a fé também, por um lado, pode evitar que essas dificuldades venham a acontecer. E então, não só para cada um de nós, essa motivação, mas também rezar como bons discípulos do Senhor, que haja essa conversão nos corações dos homens, sobretudo aqueles que são egoístas, que querem tudo para eles, que haja essa conversão a modo de Jesus Cristo, na humildade, para que eles então possam dar mais valores e atender às necessidades dos povos que eles governam. Vamos então para a atualidade nacional. Washington e Kiev assinaram um memorando de intenções com o objetivo de concluir um acordo complexo sobre o acesso aos recursos naturais e minerais da Ucrânia, anunciou a vice-primeira-ministra ucraniana Yulia Sviridenko. Os Estados Unidos e a Ucrânia tinham planeado assinar um acordo sobre a extração de minerais estratégicos da Ucrânia há várias semanas, mas uma disputa entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, em fevereiro, suspendeu temporariamente os trabalhos sobre o acordo. Trump quer o acordo, que tem como objetivo dar aos Estados Unidos parte dos lucros da exploração de recursos ucranianos e minerais raros, como compensação pela ajuda dada à Ucrânia pelo seu antecessor Joe Biden. 2 pessoas morreram e 6 ficaram feridas num tiroteio na Universidade da Flórida e o atirador, já detido, é um estudante da universidade, filho de um agente da polícia do condado. O Rico Durães tem a reportagem. Lamentavelmente, mais notícias que não são muito boas. Um tiroteio numa escola, numa universidade pública na Flórida, em Tallahassee, a capital do estado, fez 2 mortos e pelo menos 6 feridos. Quando Phoenix Hickner, um jovem de 20 anos de idade, chegou à universidade, ele que era estudante dessa universidade, saiu do seu carro, um Hummer, e começou a disparar. O suspeito que foi detido, imobilizado primeiro e depois detido pelas autoridades, é filho de um agente do condado, um agente da ordem, um deputy sheriff, como se diz aqui nos Estados Unidos, e utilizou a arma da mãe para perpetuar esta barbaridade. As 2 vítimas mortais aparentemente não são estudantes da universidade, mas é claro que toda esta situação levou uma vez mais o pânico completo a um estabelecimento de ensino. O autor, ou o presumível autor dos disparos, é um estudante de 20 anos, filho de um agente de autoridade, e a arma utilizada é da própria mãe, esse agente da autoridade. Algo que tem que ser, uma vez mais, debatido, algo que se tornou já um denominador comum aqui nos Estados Unidos e que todos falam quando ele acontece,
mas ninguém toma a direção para acabar com situações como estas. Ricky Durães, WNN, diretamente do nosso estúdio aqui em Newark. Tenha um ótimo dia e uma feliz Páscoa. O presidente norte-americano Donald Trump declarou, ao receber a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni na Casa Branca, estar 100% certo de que haverá um acordo sobre as tarifas aduaneiras com a União Europeia. Os dois dirigentes reúnem-se numa altura em que as relações entre os Estados Unidos e a União Europeia estão tensas, desde a guerra comercial iniciada por Trump ao impor novas tarifas aduaneiras a todos os parceiros comerciais. O chefe de Estado norte-americano afirmou hoje que não há pressa em alcançar acordos comerciais devido às receitas que as suas tarifas estão a gerar, mas sugeriu que será fácil chegar a um acordo com a União Europeia e outros parceiros comerciais, tal qual como a China. O ataque dos Estados Unidos contra o porto de combustíveis de Ras Issa, na costa do Mar Vermelho, na quinta-feira, foi o mais mortal contra o Iémen desde que o governo de Donald Trump lançou uma campanha contra os Houthis no último mês. Em resposta, os rebeldes anunciaram ataques contra Israel e contra porta-aviões americanos. O Ministério da Saúde iemita reportou que pelo menos 74 pessoas morreram e outras 171 ficaram feridas num bombardeamento que Washington informou ter como objetivo cortar uma fonte de combustível e de fundos para os Houthis. Cerca de 70% das importações do Iémen e 80% da ajuda humanitária chegam através de 3 portos, incluindo o de Ras Issa, segundo a estação Qatari Al Jazeera, que noticiou ainda que há civis entre os mortos. E vamos agora para a informação comunitária, começando por New Jersey. Um grupo de estudantes da Mortosa visitou Newark e foi recebido na Câmara Municipal pelo vereador Michael Silva. A visita esteve inserida no intercâmbio de estudantes com os alunos de Mineola. A cidade de Newark recebeu no passado sábado um grupo de alunos e professores das escolas da Mortosa. A deslocação a Newark surgiu na sequência de um convite estendido pelo vereador Michael Silva, do bairro Leste, ao grupo em visita aos Estados Unidos, inserido num intercâmbio escolar com alunos de Mineola. This one has a special meaning to me. My parents' hometown. A place that I visit every summer, that I have a connection to. And it's important that we teach them how important it is to keep the connection going between Portugal and the United States, especially Newark, New Jersey, that has a great history of Portuguese in this community over 100 years, that the Portuguese are documented of being here. And it's important that they see the other side, how the immigrant lives, the sacrifices that it took for many to come here and make a pathway for a lot of the Portuguese. A delegação, composta por 17 alunos, 3 professores e uma funcionária administrativa do grupo de escolas da Mortosa, fez acompanhar pelo presidente da Câmara de Mineola, Paulo Pereira, responsável pelo intercâmbio que trouxe o grupo aos Estados Unidos. Construir pontes, ligações entre a comunidade de Nova Iorque e Newark, neste caso, e a comunidade de Mortosa, também para abrir a perspectiva de ambas as comunidades a entenderem a comunidade do outro lado do Atlântico. A visita à maior cidade do estado de New Jersey começou no Ironbound, onde ainda vivem muitos imigrantes da Mortosa e arredores, passou pelo City Hall, onde foram distinguidos professores, e terminou na Casa do Minho com um belo repasto bem português. Em primeiro lugar, agradecer a vossa hospitalidade e tudo o que nos têm proporcionado a todos os níveis, em termos culturais, em termos de ensinamentos, em termos de aprendizagem. Entrei aqui muito melhor que aquilo que estava à espera, tanto a nível das ruas, das cidades, das construções, como das pessoas. Estou muito satisfeita e acho que quero cá voltar. Eu acho que eles ficaram muito entusiasmados com as escolas aqui nos Estados Unidos, porque realmente é outra cultura, é outra educação que se calhar eles não estavam a contar. Eu tenho vindo ao longo destes dias a recordar memórias que estavam enterradas, coisas que já não me lembrava e reconheço, vejo e lembro-me de momentos. Tem sido muito reconfortante de uma maneira saber que essas coisas ainda existem. Durante a visita, foi realçada a ligação entre Mortosa e Newark,
salientando, sobretudo, o contributo que muitos dos filhos da terra deram ao desenvolvimento do Ironbound, facto assinalado pelos estudantes. Estou a gostar de ver e de ouvir o quão importante a Mortosa tem sido para esta cidade e para ver o quanto que temos reconhecimento fora da nossa cidade, da nossa vila, porque lá não temos tanto reconhecimento como temos aqui. Então é bom ouvir o bem que as nossas pessoas fizeram para esta cidade. E para ver as diferentes oportunidades que eles aqui têm, conhecer coisas novas, ter novas experiências, conhecer pessoas novas. Nós já fizemos muitas amizades novas aqui e passamos a saber mais do que aquilo que sabemos lá. A viagem terminou em grande com alunos e professores também a matarem saudades de familiares aqui residentes, numa demonstração de que ainda há um oceano a separar gente da Mortosa dos dois lados do Atlântico. Foi na passada sexta-feira, dia 11 de abril, que o Sport Clube Português viu eleger as suas mais novas Little Miss Sport Clube Português. Numa noite mágica, o salão nobre do clube encheu-se de brilho, talento, emoções e grandes sonhos, para não falar das famílias e amigos a torcerem pelas participantes. A cerimónia em si contou com vários segmentos: roupa casual, pijama, traje que caracteriza as participantes e vestido de gala, onde cada jovem entre os 4 e 16 anos desfilou e mostrou a sua personalidade. As grandes vencedoras da noite foram Amélie Gonçalves, Little Princess Sport Clube Português, Liliana Lavradora, Little Miss Sport Clube Português, Lara Ferreira, Miss Preteen Sport Clube Português e Briana Rodrigues, Miss Teen Sport Clube Português. A artista plástica Olga Alexandre de Linden, New Jersey, inaugurou na passada sexta-feira a sua primeira mostra individual de obras diversas, incluindo peças como esculturas, quadros e joalharia. Olga Alexandre, natural de Ceia, nasceu numa família de artistas e sempre teve vontade de aprender de tudo um pouco, desde as artes à literatura. Autodidata, a artista recorre também ao aproveitamento de materiais diversos que depois transforma em obras de arte, apoiando-se no domínio de algumas técnicas que domina, nomeadamente a filigrana. Algumas das peças expostas espelham ainda uma das suas atividades, o restauro. O Portugal Day Committee da cidade de Elizabeth, New Jersey, elegeu a sua nova família real. O concurso levou mais de 300 pessoas ao Salão Nobre do PISC, que contou com a dupla Nicolas Almeida e Steve Soares como apresentadores. A nova família real será composta por Luís Ferreira, o Príncipezinho, Eliana Galego Xavier, a Princesinha, Carlos Gaspar, o Príncipe, Andreia Amaral, Princesa, Lucas Queira, o Rei e Alexis Pineda. Alguns membros do Elizabeth Portuguese Lions Club contribuíram voluntariamente com o seu trabalho para a recolha de bens essenciais realizada no passado domingo, dia 13 de abril, no PISC, em Elizabeth. O objetivo foi recolher roupas em segunda mão e outros bens para beneficiar a Cruz Vermelha de Arcos de Valdevez, numa iniciativa levada a cabo pela Associação Amigos do Vale USA. A Cruz Vermelha Portuguesa é uma organização humanitária que se dedica a prestar assistência em emergências, ajudar em desastres e oferecer serviços de saúde para além de apoiar as comunidades mais vulneráveis. O Ossining Portuguese Center celebrou no passado fim de semana o seu 50º aniversário com a realização de uma gala na sede do coletivo, onde foi enaltecido o trabalho desenvolvido ao longo de 5 décadas pelo clube em prol da língua e cultura portuguesas. O Ossining Portuguese Center celebrou 50 primaveras no passado fim de semana. Uma festa de tradições que mostrou a essência de um dos mais representativos clubes portugueses no estado de Nova Iorque. Para mim é um orgulho muito grande, especialmente estar agora presente quando nós cumprimos os 50 anos de casa. Para mim é um orgulho e é honrar todos os sócios e os fundadores da casa, não é? Para isso que cá estamos e para trazer a união entre os portugueses, continuar com a nossa cultura e continuar com as nossas tradições. Mas é um grande clube, são 50 anos, grandes fundadores, grandes presidentes, vice-presidentes, grandes equipas que temos muito orgulho de agora continuar com este clube aberto. A história do coletivo confunde-se afinal também com a história dos seus membros e o orgulho, esse é ponto assente no dia-a-dia de cada um. O Ossining é a minha terra, a segunda terra natal. Eu aterrei no Ossining em 1986,
faço muita parte da comunidade da Vila do Ocenim. Chegámos aqui em 86 e começámos o rancho infantil. Do rancho infantil nós montamos um restaurante aqui no Ocenim, parte fundador do Dia de Portugal do Ocenim. Já fui presidente do clube do Ocenim. Sou, neste momento, apoio o rancho do Ocenim, apoio o clube, gosto muito deste clube. Dou parabéns em 1975 para quem tive a coragem de começar esta obra e dou parabéns também a quem continua com esta obra. Não é fácil, todos nós sabemos que não é fácil, eu também por já aqui passei e o esforço físico ao fim de 50 anos vale a pena. Porque esta é a nossa casa, sou membro desta casa desde 1988, residente em Ocenim, e esta é a minha casa. E é um prazer e é um gosto eu ser presidente da Assembleia Geral e ter todos os amigos, pessoas deste centro e principalmente este ano com uma excelente direção, que um grupo de jovens muito trabalhadores. O envolvimento da juventude é tema central e um dos grandes objetivos, de modo a que o coletivo possa continuar a desenvolver o seu trabalho. E para isso, a comunidade também diz sempre presente. O clubes é a parte da cultura portuguesa. Os clubes trazem o futebol, trazem os ranchos, onde as crianças começam a dar os primeiros passos. E sim, eu não tenho, o único clube do coração que eu tenho é o Clube do Ocenim, que eu já sou sócio aqui quase há 40 anos, e as outras comunidades em New Jersey e em Nova York, eu colaboro com eles dentro dos meus poderes. Não gosto de dizer que não, mas dou parabéns a quem trabalha e a palavra sim, se todos os apoiássemos mais um bocado, principalmente quem está mais sobre o de cima, era bom. Por isso eu deixo a minha palavra, apoiem os clubes, é parte da cultura portuguesa, é parte da juventude, é parte do nosso Portugal e viva quem trabalha. Acredito e não tenho dúvidas sobre isso, porque há uma direção cheia de talentos e, como eu costumo chamar, chamo os apelidos de Dream Team. É por isso que tenho muita fé e acredito muito neles. Desde 1975, o Ocenim Portuguese Center tem sido um baluarte das nossas tradições no estado de Nova York, mostrando assim a pujança de uma comunidade orgulhosa daquela a que chama a sua casa. A Embaixada de Portugal nos Estados Unidos vai apresentar o fagotista Rui Lopes numa performance privada ao lado de Brigitte Kibi e Héctor Del Curto no próximo dia 22, no Carnegie Hall, na cidade de Nova York. Esta apresentação leva ao público uma viagem no tempo e estilos musicais, entre outros. O programa assinalará igualmente o aniversário do dia 25 de abril de 1974. Foram vários os ranchos folclóricos do estado de New Jersey que rumaram além fronteiras para participar no passado sábado, dia 12 de abril, nas rusgas organizadas pelo rancho Arsenal do Minho. O evento aconteceu no Lithuanian Hall, em Toronto, no Canadá. Entre os participantes da noite, cheia de concertinas e cantares, estiveram 3 nações: Canadá, Estados Unidos e França, incluindo elementos dos ranchos folclóricos luso-americanos, Casa do Minho de Newark, Camponeses do Minho também de Newark e Sonhos de Portugal de Kearney, entre outros. O embaixador de Portugal nos Estados Unidos, Francisco Duarte Lopes, efetuou uma visita oficial ao Havaí, onde manteve contactos com altas individualidades do Aloha State. O diplomata português fez-se acompanhar pelo cônsul-geral de Portugal em São Francisco, Filipe Ramalheira. Foi recebido pelo governador Josh Green, pela vice-governadora Sylvia Luke e pelo presidente do Senado Havaí, Ron Cushy, tendo ainda estado com inúmeros luso-eleitos de origem portuguesa e dirigentes cívicos e associativos. A visita serviu para cimentar as longas relações entre Portugal e o Estado insular do Havaí, que começou a receber imigração portuguesa no século XIX. No Havaí, Francisco Duarte Lopes também prestou homenagem às vítimas dos ataques de Pearl Harbor e participou numa cerimónia de tributo às vítimas dos incêndios devastadores de 2023. A Fundação António Amaral, sediada na Flórida,
anunciou a data para o seu próximo grande piquenique anual, que será dia 18 de maio. O evento, a ter lugar no Palm Harbor Parkway, servirá tanto de angariação de fundos para o programa de bolsas de estudo da Fundação, como para a cerimónia de atribuição das bolsas de 2025. Este ano, a atração a vir de Portugal será o cantor Jorge Amado, que trará à Flórida a sua digressão Cabaré. Para mais informações, ligar para o 386-445-9393. Criada em 2006, com um donativo inicial de $20.000 da família Amaral, a Fundação já fez a entrega de mais de 200 de bolsas de estudo. Para além de estar vocacionada para o apoio ao ensino, também contribui para diversas causas de solidariedade social dentro e fora da comunidade lusa. O Seabra Foods abriu uma nova loja na Flórida, em Doral. Esta é a 18ª loja do grupo liderado pelo empresário António Seabra. O grupo tem lojas em New Jersey, Massachusetts e Flórida. Esta abertura marca mais um passo importante no compromisso da empresa de estar mais próximo das comunidades portuguesas e brasileiras. Mais do que uma nova loja, esta inauguração foi um convite para celebrar sabores, cultura e conexões reais com as pessoas que fazem parte da história do Seabras Foods. Continua encerrado ao público em geral e associados o Clube Português de Bethlehem, no estado de Pensilvânia. Pôde apurar o jornal luso-americano, junto de Ana Viçoso, a presidente da mesa da Assembleia Geral em funções. A coletividade, sediada no 337 da Broadhead Avenue, decidiu encerrar portas no dia 15 de janeiro por falta de voluntários que ocupassem os principais cargos diretivos indispensáveis para que o clube funcione da melhor maneira. No passado dia 6 de abril, decorreu uma Assembleia Geral sem resultados práticos. Está agora planeada uma nova Assembleia para o mês de junho, com dia a anunciar. 92 romeiros rezaram em frente à igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, na County Street, em New Bedford, durante a sua caminhada de 17 milhas ao redor de New Bedford, parando em 10 igrejas católicas num evento com a duração de um dia. Os romeiros dão continuidade a uma secular tradição açoriana, popular na ilha de São Miguel, onde grupos de homens percorrem a ilha visitando igrejas e rezando por intervenções divinas, nomeadamente proteção e perdão. A tradição foi trazida para os Estados Unidos por imigrantes na década de 1980. É agora a altura para a informação em Portugal. O PSD acusou ontem, sexta-feira, o PS de ter comprometido a segurança nacional com a gestão que fez da imigração e desafiou a esclarecer se é favorável à criação de uma unidade de estrangeiros e fronteiras na PSP. Numa declaração aos jornalistas na sede nacional do PSD em Lisboa, o vice-presidente do partido, Carlos Coelho, disse ser verdade a notícia do jornal Notícias divulgada neste dia, segundo a qual o governo do PS abriu a porta a 120 mil imigrantes sem verificar registro criminal. O PS é responsável pela total responsabilidade na gestão de imigração. Não é irrazoável dizer que o PS pôs em causa a segurança nacional e o humanismo com que devemos receber quem entra legitimamente em Portugal, disse. Carlos Coelho reforçou que o PS comprometeu a segurança e o bom acolhimento e afirmou que, por muito que custe aos socialistas e ao Chega, o governo da AD, em 11 meses, regulou a imigração com segurança e humanismo. Vamos agora para a atualidade internacional. Mais de 50 mil crianças afegãs ou de ascendência afegã foram forçadas pelo Paquistão a regressar ao país de origem nas últimas 2 semanas, denuncia a organização não-governamental Save the Children. A denúncia da organização vem na sequência da ordem de deportação forçada contra migrantes indocumentados. A mesma organização estima que 84 mil pessoas regressaram ao Afeganistão nas últimas semanas, num total de 940 mil desde o início da operação em setembro de 2023. Destas, 58% são crianças e 1 em cada 5 tem menos de 5 anos de idade. A organização lança o alerta para a situação crítica em que se encontram os retornados ao Afeganistão, um país com uma economia ainda devastada e no meio de duras imposições e possíveis represálias do regime talibã no poder.
A Save the Children adverte que as crianças correm o risco de serem separadas das suas famílias e são particularmente vulneráveis a doenças contagiosas. Hoje, na tribuna jurídica, o nosso advogado residente, Nelson Terezo, fala em questões de divórcio e património em Portugal. Como é que herdeiros de pais divorciados podem ter acesso ao património ou herança dos avós em Portugal? Há um telespectador que colocou uma pergunta pertinente e tem a ver com uma ação de divórcio que está a correr nos Estados Unidos da América, sendo que um dos cônjuges, portanto o marido ou a mulher, ainda tem uma herança dos pais em Portugal, e como é que vai acontecer, uma vez decretado o divórcio, se os filhos desse casal, ou seja, os netos dos autores da herança, dos pais, se têm direito ou não à herança dos avós. Como introito, importa esclarecer que uma ação de divórcio que seja decretada nos Estados Unidos tem necessariamente de ser revista e confirmada perante um Tribunal Superior em Portugal, o Tribunal da Relação de Lisboa, do Porto, Coimbra, de Guimarães, para poder ter toda a sua eficácia em Portugal. Essa é a primeira nota que eu gostaria de deixar aqui. Seguidamente, tudo depende se o casal está casado sob o regime de bens, de comunhão de bens, aliás, adquiridos, ou se está casado sob separação de bens, ou até em comunhão geral de bens. Importa saber, pois, se o casal fez algum acordo pré-nupcial para determinar o regime de bens de casamento. Normalmente o que acontece é que todos os casamentos celebrados nos Estados Unidos e depois transcritos no consulado, a lei, como não sabe determinar qual foi o regime de bens, costuma, por defeito, dizer que é separação de bens. Seja como for, seja separação de bens, seja no regime de comunhão de bens adquiridos, a herança é só do cônjuge que a recebe. O outro cônjuge não tem direito. Este é o princípio basilar. Ora, se o cônjuge, uma vez divorciado, vier a falecer, claro que os filhos têm direito à herança dos avós por direito de representação dos pais. Isto é, vão substituir o pai como se o pai estivesse vivo para receber essa herança. Se bem que o pai já recebeu a herança, só que há partilhas que estão a decorrer e, portanto, não há determinação de parte ou de direito. Ou seja, a herança está indivisa, está por partilhar. Seja como for, se porventura acontecer algo de grave, neste caso a morte do cônjuge divorciado, os filhos serão sempre herdeiros do pai ou da mãe, respectivamente. Espero ter sido suficientemente esclarecedor e até à próxima edição da Tribuna Jurídica. Antes, porém, gostaria de desejar a todos uma santa e feliz Páscoa, com muita paz, muita saúde e concórdia. Vamos agora para a agenda comunitária.
Caros amigos, chegamos ao fim de mais um Luso-Americano Magazine. Já a seguir não percam o Meet the Leaders, hoje com Ricky Durães, em entrevista ao poeta e escultor João Martins. Quanto a nós, voltaremos para a semana com muitas novidades na manga. Esteja sempre na nossa companhia durante a semana com informação ao momento. Para nós é sempre um prazer estar na sua companhia. Boa noite e até para a semana. Firmino Insurance. Descansa suas famílias e seus negócios com seguros pessoais e empresariais. Garantir a tranquilidade da sua família é o melhor negócio. Avaliação do tipo de seguro sem qualquer compromisso. Saiba qual a proteção mais adequada para cada tipo de risco. Firmino Insurance. Estamos situados no centro de Braga, mesmo perto da central de caminhonagem. Temos uma equipa multidisciplinar, trabalhamos todas as especialidades clínicas dentro da medicina dentária. O nosso principal foco é a qualidade, por isso é que apostamos em médicos com bastante experiência. Nós temos facilidades de pagamento, portanto somos uma clínica acessível a todas as bolsas. A medicina dentária em Portugal é reconhecida mundialmente e temos a grande vantagem de termos custos muito inferiores àqueles que se praticam lá fora. Estamos a atender bastantes pessoas, damos facilidades em termos de transporte do aeroporto aqui para Braga e tratamos também de hotel para as pessoas que necessitam a preços bastante convidativos. Nós trabalhamos para os pacientes, trabalhamos para a recomendação e gostamos de tratar bem as pessoas.